Uma das perguntas que mais me fazem no meu Instagram é: como é que você foi parar aí nos Estados Unidos? Como é que eu posso ir para aí também? Como é que eu posso fazer um doutorado no Calvin Theological Seminary ou em outros lugares dos Estados Unidos? Pensando em vocês e nessa pergunta recorrente que sempre aparece lá no meu inbox, eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês como é que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, qual foi o processo e principalmente qual foi a minha história, quais foram as etapas dessa história. Uma história que eu diria que é bem emocionante, cheia de idas e vindas. Vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Basicamente, o que eu vou explicar tem a ver com 4 episódios. O primeiro episódio foi um desafio inesperado que eu recebi logo depois que eu me formei no seminário. Depois eu vou contar para vocês de um convite surpresa que eu recebi quando eu já estava empossado e ordenado como pastor na minha igreja local. Depois, no meio do caminho, eu vou mostrar como algumas pessoas estratégicas começaram a aparecer no nosso caminho. E, por fim, trabalho duro, esforço, determinação, vamos à luta, né? Essas são as 4 etapas da minha história. Vamos começar com a primeira, que é o desafio inesperado. Logo quando eu me formei no seminário, para quem não sabe, eu me formei no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. E no 4º ano que eu me formei, já estava tudo certo, já estava com a igreja local, que eu iria pastorear. Recebi um convite, foi um convite inesperado, não estava esperando por isso, e acabou até mudando um pouco os planos na minha agenda e tal, porque eu sempre sonhei em ser pastor. Desde que eu me converti, quando eu recebi o chamado para ir para o ministério pastoral, meu sonho era ser pastor de uma igreja local e ficar na igreja local para sempre. Mas os planos de Deus, eles vão se revelando com o passar do tempo, sem que a gente espere, né, que algumas coisas vão mudar. Se você perguntar para um pastor que está aí 30, 40 anos no ministério, pergunta para ele se ele achava que estaria no lugar onde ele está hoje. Né? Deus vai mudando os nossos caminhos. E foi exatamente isso que aconteceu com um desafio inesperado. Qual foi esse desafio? Um dos meus professores, na época um professor de prática de pregação e homilética, ele me convidou para ser professor assistente dele no mesmo seminário que eu tinha acabado de me formar. E esse foi o desafio surpresa, né? Um negócio meio inesperado, não estava esperando. Mas eu pedi sabedoria para Deus, pedi um tempo para ele e acabei chegando à conclusão que se ele estava me convidando é porque ele via algum potencial em mim para docência. Eu mesmo não imaginava que eu ia acabar sendo professor de teologia e acabou acontecendo. Eu aceitei o convite inesperado, fui para o seminário de Campinas e fiquei quase 4 anos dando aulas ininterruptamente com o professor Adrien Bausius, dei aula no lugar dele algumas vezes. Foi uma experiência fantástica e abriu os meus olhos para muitas coisas, entre elas a ideia de que um dia seria um professor titular, a ideia de que um dia eu pudesse dividir meu ministério entre docência e igreja local. Então foi daí para frente, que essa ideia de pastorado e ensino em um seminário, uma universidade, começou a reverberar na minha cabeça com mais intensidade. A segunda coisa que fez parte do processo, que foi ao mesmo tempo que eu estava dando aula no seminário e pastoreando, foi um convite surpresa. Eu falei do desafio inesperado, agora um convite surpresa, que o meu pastor, que continua sendo meu pastor até hoje, que é o meu líder, é o pastor titular da Igreja Presbiteriana da Penha, que é o reverendo Amauri, ele me fez um convite surpresa de ir para os Estados Unidos, com tudo pago, fazendo um intercâmbio de 1 mês para eu aprender inglês. Para quem não sabe, eu nunca fiz aula de inglês, nunca estudei inglês numa escola. Tudo que eu sei de inglês, eu aprendi sozinho, na marra, estudando. E uma das chaves que foram fechadas, não, das chaves que foram viradas na minha vida foi quando eu fiz esse intercâmbio para os Estados Unidos e fui para a casa do meu amigo, que também é pastor lá da Igreja da Penha hoje, que então morava nos Estados Unidos, que é o pastor Juliano Sócio. Fiquei na casa dele por 1 mês, pastoreando, trabalhando com um grupo de jovens e adolescentes da igreja que ele era pastor na época. E fiquei 1 mês lá e aprendi muita coisa em inglês. Estudava de dia e de noite, tinha aulas práticas, entre aspas, com os adolescentes e jovens da igreja, então aprendi muita coisa. Errei bastante, eles me corrigiam. Foi uma experiência fantástica. E dali, depois daquele 1 mês que eu fiquei nos Estados Unidos aprendendo inglês,
intensivo, estudando por minha conta e na experiência prática com os meninos da igreja. Eu voltei para o Brasil falando inglês, voltei para o Brasil interpretando os pregadores internacionais que vinham para a nossa igreja, e a minha leitura em inglês também melhorou muito. Então todas as 4 dinâmicas da língua inglesa foram aprimoradas na minha vida depois desse intercâmbio de um mês. Eu comecei a falar melhor, eu ouvia muito bem, eu conseguia escrever alguma coisinha e eu já tinha uma compreensão, falava, ouvia, escrevia e lia com uma relativa facilidade. Passados alguns anos, sempre vinha na minha cabeça esse negócio: será que um dia eu vou voltar para os Estados Unidos? Será que um dia eu vou voltar para ter uma experiência transcultural novamente? Essa é uma coisa que ficava muito na minha cabeça. Até que então chegamos na terceira parte dessa nossa história, que são as pessoas estratégicas, as pessoas que começaram a aparecer na nossa vida. A primeira delas foi a minha esposa, que tudo isso que eu estou contando para vocês, eu ainda era solteiro. E aí depois que eu voltei do intercâmbio, foi logo depois que eu casei, e uma das coisas que a minha esposa, para quem não conhece a Gésier, ela sempre falava para mim: olha, meu amor, eu tenho um sonho de fazer um intercâmbio, de morar fora e tudo mais. Eu não sei se isso vai ser uma coisa compatível com o seu ministério, mas sempre foi um sonho que eu tinha na minha adolescência, sempre quis fazer e acabou que não deu certo. E ok, eu ouvi isso dela, mas meio que entrou aqui e saiu aqui, porque eu não vislumbrava nada num futuro próximo de voltar para os Estados Unidos ou fazer alguma coisa aqui ou mesmo em outros países. Mas aí começaram algumas outras pessoas comentarem sobre morar fora, morar no exterior. Por exemplo, o próprio pastor Adrien começou a perguntar se eu não queria fazer um mestrado, um doutorado no Kelvin. Teve um outro amigo que foi para minha casa, foi pregar na nossa igreja, ele ficou hospedado lá em casa, era um cara que morava aqui, e ele também fez esse convite: por que você não faz uma aplicação? Você é um cara que dá aula no seminário. Um outro amigo querido, reverendo Roster, foi pregar na nossa igreja, ficou hospedado lá em casa. Ele falou a mesma coisa: olha, Deus, ele te deu um talento para os estudos, por que você não pensa na possibilidade de estudar no exterior? Então várias pessoas começaram a vir em casa, inclusive, e me fazerem esse convite. Até que chegou uma pessoa, que foi a pessoa que, na verdade, foi a grande responsável de eu tomar essa atitude de forma mais intencional, que foi o professor Carl Bosma, que foi meu professor em algumas disciplinas no Seminário de Campinas. Ele sempre vinha todo ano para o Brasil dar palestras no encontro de plantadores de igreja que tinha em Campinas. E aí aconteceu uma coisa muito inesperada: ele foi dar um módulo de teologia do Antigo Testamento no Seminário Servo de Cristo. Eu era o coordenador do curso à época, e ele ficou na minha casa. Olha só que inesperado. Ele ficou 1 semana e pouco na minha casa. Então a gente fazia a comida dele, a gente cuidava dele, a gente caminhava, a gente conversou muito. E por causa disso a gente criou uma amizade muito grande. Para quem não sabe, o professor Carl Bosma, ele foi professor aqui no Kelvin Seminary, na área de Antigo Testamento e Missiologia, por mais de 2 décadas. Então ele se aposentou aqui, ele tem uma história, um legado muito forte aqui. E ele foi mais uma dessas pessoas que entrou para a fila para me convidar para estudar aqui no exterior, mas especificamente no Kelvin Seminary, meio que fazendo uma promessa que iria me ajudar no processo. Me deu vários presentes, inclusive caneca do Kelvin, canetas e um monte de presentes. Muito bem, a partir daí eu comecei a pensar sério sobre o negócio. Por quê? Eu tinha ouvido uma pregação do Tim Keller, que ele diz que para você encontrar a vontade de Deus para determinado assunto ou decisão que você vai tomar na sua vida, você tem que pensar em pelo menos 3 coisas. A primeira é: Deus colocou um desejo no seu coração a esse respeito? Número 2, Deus colocou oportunidades visíveis, claras na sua frente, que estão conectadas com esse desejo? E número 3, você recebe apoio de pessoas? Você tem apoio de alguém que compra o seu sonho, que também vê que você tem esse potencial e tudo mais? E eu comecei a pensar nessas 3 coisas, aplicando isso para a minha própria vida. Eu cheguei à conclusão que eu tinha 2 desses critérios muito claros. Eu tinha o desejo no coração de continuar estudando. Eu tinha acabado de terminar um mestrado em Novo Testamento e em Teologia Sistemática no Andrew Jumper, que é o Centro de Pós-Graduação da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu tinha um sonho de fazer um doutorado fora, mas, enfim, eu tinha um desejo, eu tinha o apoio de muita gente, só me faltava a oportunidade. Foi aí que a oportunidade se abriu.
num dos congressos do CTPI, que é o Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas, um dos palestrantes que viria naquele ano seria o professor David Rylersdam, que é professor de História da Igreja, especialmente patrística aqui no seminário. E ele ficou confirmado que ele viria para cá. Com um ano de antecedência, eu mandei um e-mail para ele dizendo que eu era estudante, que eu era pastor e que eu tinha muito interesse em estudar no Kelvin e tal. Com um ano de antecedência, eu marquei um café com ele lá em Campinas, no Shopping Dom Pedro. E foi o que aconteceu. Passaram-se um ano, ele veio e antes de fazer qualquer coisa, ele sentou comigo e numa mesa tomamos um café e eu contei todos os meus sonhos para ele, contei que eu já era professor de seminário, que eu já tinha feito um mestrado, que eu era amigo do professor Bosma, que eu tinha essa série de amigos me incentivando a fazer doutorado, que eu tinha um sonho de me capacitar para continuar dando aula e para continuar abençoando a minha igreja. E ele foi um cara que virou amigo do coração a partir daquele momento, e ele me ajudou muito, escreveu uma das minhas cartas de recomendação para o seminário. E aí eu vi que aqueles 3 critérios que eu tinha aprendido do Tim Keller se concretizaram. Eu tinha um desejo no coração de continuar estudando, eu tinha o apoio de pessoas que me amavam, que eram muito sábias, e eu tinha agora uma oportunidade aberta com a vinda do David e com essa conversa que a gente teve. Muito bem, passou tudo isso, com as 3 coisas concretizadas, agora é fazer a aplicação. E aí que vem o 4º item da nossa história, que é o trabalho duro. O que é o trabalho duro? O trabalho duro é o seguinte, dentro de uma aplicação para um PhD aqui nos Estados Unidos, você tem vários itens que você precisa entregar para eles, ou várias etapas na sua aplicação. Você tem que fazer uma pequena biografia da sua vida, tudo em inglês. Você precisa mandar 3 cartas de recomendação de pessoas influentes na área da teologia. Você precisa escrever um artigo em inglês que tenha alto nível acadêmico e enviar para eles. Você precisa passar em 2 provas bem difíceis, que é o TOEFL e IBT, que é uma prova de inglês que vai testar as suas habilidades nas 4 dinâmicas da língua, né? A escrita, a leitura, a compreensão oral e a fala. E você também tem que fazer o GRE, que é uma espécie de um vestibular, uma FUVEST que você faz aí no Brasil para entrar na universidade. Eles têm um GRE aqui também. Tive que fazer essa prova também. Depois que eu concluí todas essas etapas, passei em todas essas etapas, demorou um ano para me preparar para fazer tudo isso. Eu recebi então a notícia no mês de março de 2018, se eu não me engano, com um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado. E aí foi uma festa, né? Foi uma festa e tanto. Eu, obviamente, pulei vários momentos dessa história, de como tudo aconteceu, né? Os detalhes, mas basicamente foi assim que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. E aí, no mês de julho, nós nos mudamos para cá, julho de 2018, e estamos aqui em 2020 gravando esse vídeo para explicar para vocês como é que nós estamos aqui e como chegamos. E agora eu estou no processo de escrita da minha tese de doutorado. E é assim que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, no Kelvin Theological Seminary. Você quer saber mais notícias? Quer saber mais sobre a nossa vida? Sobre qual a dinâmica dos estudos aqui no seminário? Deixa aqui nos comentários. Aliás, o que você achou dessa história? Ela tem alguma reverberação com a sua história? Você também tem um sonho de estudar no exterior? Deixa aqui nos comentários, entre em contato comigo, talvez eu possa te ajudar, possa te passar alguns atalhos que eu encontrei no meio do caminho. Vai ser um prazer dividir um pouco da minha experiência com vocês também, tá bom? Que Deus abençoe vocês e eu vejo vocês num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau!